Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de um Minuto. E hoje vamos falar um pouquinho sobre 7 filmes que foram baseados em fatos reais, no caso filmes de terror. Bom pessoal, outubro chegando, o mês do terror, Halloween. Então vamos conversar um pouquinho hoje, não sobre uma crítica ou uma resenha específica de uma obra, mas sim, vamos falar sobre 7 filmes, rapidinho cada um deles, que são filmes de terror e que foram baseados em fatos reais. Muitos desses filmes famosos, inclusive. Sendo assim, se inscreve no canal se você não for inscrito ou inscrita. Deixa o like no vídeo, porque o like de vocês fortalece aqui o trabalho do canal. E também dê uma olhadinha na descrição para me seguir lá no Instagram e também para conhecer os meus livros. No caso, Súnamo é uma fantasia, O Cada Segundo Valioso, um suspense policial. Eu também estou deixando o link do Contorno da Escuridão, que é um conto de terror super rapidinho que eu lancei, tem apenas 18 páginas. Então quem puder adquirir o e-book dele está custando apenas R$ 1,99, super baratinho, beleza? Sem mais delongas, então, vamos começar. Bom, o primeiro filme que eu quero conversar com vocês é Terror em Amityville. Filme lá da década de 70, que no caso, ele vai nos contar a história da família Enson, se eu não me engano é assim que se pronuncia. Inclusive, eu tenho o livro que conta, a história real, e esse livro, inclusive, eu já conversei sobre ele aqui no canal com vocês. Mas dando, digamos assim, apanhadão bem rápido. A família Enson teria se mudado, para a residência ali em Amityville, residência a qual se passa o filme, se passa a história. E dentro do livro, eles contam sobre os 28 dias que eles ficaram lá dentro. Ocorre que a família teria sido tão perturbada por fantasmas, esse tipo de coisa, principalmente devido a uma história sobre coisas estranhas que teriam acontecido lá no passado, que faz com que eles acabam saindo correndo da casa, sejam afugendados. Isso se passa por muita coisa, desde coisas bizarras, mais sutis, como frio, uma casa extremamente gelada, vozes que eles escutavam, até mesmo coisas extremamente extravagantes, como uma banda que tocaria na sala. Sabe uma banda tipo de fanfarra? O pai da família falava diversas vezes que escutava uma banda tocando lá na sala. Enfim, apesar da história bizarra, já é meio que consenso que a família Enson acabou mentindo muito sobre tudo isso, que isso tudo não é verdade, mas é fato que a história deles gerou uma das franquias de cinema e também de literatura, umas franquias, digamos assim, da cultura pop e do terror mais rentáveis e famosas da história. Afinal, muita pessoa gosta bastante das histórias de Amityville e eu sou uma delas, beleza? Partindo agora aqui para o nosso segundo filme, vamos falar um pouquinho sobre O Exorcista. No caso, O Exorcista também é um clássico do cinema, é considerado por muitos um dos maiores, se não o maior filme de terror da história. Não necessariamente porque não exista nada melhor do que ele, mas porque ele estabeleceu base para muita coisa que viria a acontecer depois ali. E no caso, apesar de na história a gente acompanhar a jovem Regan, que está sendo exorcizada, o drama da mãe dela e etc., a história real teria acontecido com um menino. No caso, o nome dele seria Roland Dewey, alguma coisa assim, não sei se pronuncia exatamente assim. Mas enfim, foi um caso nos Estados Unidos que, para falar a verdade, foi um caso que ficou muito noticiado na época, saiu coisas na mídias, mas ninguém sabia exatamente quem era, como estava acontecendo, porque, para uma questão de preservar a privacidade, a imagem, dos envolvidos. Depois do tempo, foi lançado um livro, falando sobre as questões que ocorreram ali, e todo esse caso, gerou ainda um outro livro, que aí sim foi um livro ficcional, que aí sim trouxe esses personagens que a gente conhece no filme, e o filme, por sua vez, é baseado nesse livro ficcional. Então, não confundam, existem 2 livros. Um livro que tenta contar um pouco mais sobre os relatos jornalísticos, etc., da época sobre o caso real, e o livro ficcional que depois gerou o filme. No caso, o filme e esse livro ficcional se baseiam nesse caso do Roland. Já aqui na temática do exorcismo, vamos então para o terceiro filme, que é o Exorcismo de Emily Rose, desculpa, mas um clássico absoluto, e aqui é um dos casos que eu mais gosto, porque essa história teria sido baseada no julgamento, que no caso, salvo engano, foi um dos primeiros julgamentos envolvendo exorcismo nos Estados Unidos, e 2 padres teriam sido condenados por causa de maus tratos que eles teriam causado a Emily Rose. Eu adoro o filme do Exorcismo de Emily Rose, inclusive qualquer dia eu trago aqui pro canal para te conversar um pouquinho, um clássico maravilhoso. E eu acho que ele é um dos filmes que consegue traduzir bastante, a história real, claro, fazendo suas adaptações,
mas é um filme que, para mim, pelo menos, consegue captar bastante o terror real que ocorreu realmente. Ainda um pouquinho na temática do exorcismo, mas agora vindo para filmes mais modernos, também é válido citar os filmes do Invocaverso, né, o Invocação do Mal. Só que aqui a gente tem uma peculiaridade. O primeiro filme do Invocação do Mal, que foi, né, o que trouxe o nome do James Wan dessa franquia à tona, a gente tem, né, uma casa mal assombrada, que no caso teria sido uma residência de uma bruxa no passado e etc. E essa história realmente, né, é verdade, ou pelo menos teria sido verdade, conta-se que é verdade. E o casal Warren realmente foi naquela casa, dormiu naquela casa, se hospedou lá durante o tempo para tentar resolver as situações que ocorriam lá. Então, eu gosto bastante de comentar sobre o primeiro filme especificamente, porque por mais que tenha discrepância com a história real e o que está representado no filme, os outros a discrepância ainda é maior. Por exemplo, no Invocação do Mal 2, o casal Warren praticamente foi, digamos assim, tirado à força do local, porque falavam que eles só queriam dinheiro e etc. O próprio Invocação do Mal 3, o caso real, inclusive, que eu já falei aqui no canal, tem bastante controvérsia. Os Warren não... eles foram vistos, né, como pessoas que só queriam ganhar dinheiro na época. Então, o primeiro ele é um caso que consegue se ficar um pouquinho mais parecido com o filme. Não totalmente, claro, mas tem mais coisa ali para se tirar. Mas como um todo, como cinema, como filme, todos os filmes de Invocação do Mal, não Invocaverso no geral. Se eu vou ver Annabelle 2, etc., é outra coisa. Mas Invocação do Mal 1, 2 e 3 são ótimos filmes de terror. Agora aqui vamos falar de um caso que é dois em um caso que inspirou dois filmes. No caso, né, o Massacre da Serra Elétrica e também o filme Psicose. Ambos foram baseados na história, ou pelo menos inspirados, melhor dizendo, na história de um dos maiores serial killers americanos, que no caso foi o Ed Gein. O Ed ele ficou famoso por coletar a pele dos rostos, né, das suas vítimas e deixar na sua casa. Ele preservava, ele colocava como estofado, etc. Então é muita bizarrice. Agora, como cada um dos filmes, né, acabou se baseando? No caso, o Massacre da Serra Elétrica, ele tem uma cara um pouco mais parecida com o caso real, inclusive, né, o Leatherface, ele tem essa questão de usar uma máscara com a sua pele humana, etc. É claro que tem toda uma questão de adaptação, tem toda uma questão de se construir um roteiro em cima daquilo, então a questão familiar dele era diferente, mas a questão familiar dele, na vida real, também era problemática, uma vez que a gente tem, né, que ele conviveu apenas com a mãe dele também falava algumas coisas bem estranhas, no caso, né, do Ed Gein. Inclusive, é essa relação dele com a mãe que inspirou bastante Psicose. No caso, Psicose, ele inspirou-se e construiu uma história totalmente diferente. Primeiro, no livro, né, que lançou-se um livro, o escritor lançou o livro com o mesmo nome, Psicose, e lá depois o Alfred Hitchcock pegou o livro, né, Psicose, e adaptou. Então, novamente, eles têm esse caminho. O filme Psicose é adaptado do livro Psicose, que por sua vez é adaptado de um caso real, mas nesse caso já foge muito mais do que o próprio Leatherface. Ambos são adaptações, ambos têm suas diferenças com o caso da vida real, mas a gente vê aqui como é curioso, né? Duas obras totalmente diferentes, apesar de ser, né, sobre serial killers, que, né, geraram frutos, digamos assim, muito distintos, né, do caso original. E, por fim, porém não menos importante, A Hora do Pesadelo. Um dos filmes que eu mais gosto do gênero slasher. Eu adoro o Fred Krueger, por causa que eu adoro, né, todo o conceito dele. É muito desesperador você pensar que você não pode dormir, senão você pode morrer, porque segurar o sono não é algo fácil, conforme o corpo vai ficando cansado, é uma necessidade biológica. Então, quando eu era pequeno, isso me intrigava demais, ainda hoje me intriga, eu adoro, né, A Hora do Pesadelo original. E no caso, é claro que não existiu um assassino que matava as pessoas no sonho, mas o diretor tirou a ideia depois que ele leu um artigo, né, no Los Angeles Times falando sobre uma família que, se eu não me engano, sobreviveu a campos de extermínio no Camboja, se eu não me engano é isso. E no caso, né, uma das pessoas dessa família, acho que a filha, teria morrido enquanto tinha um pesadelo, e isso acabou repercutindo na mídia na época. E convenhamos, quando você vê uma história como essa, é curioso e é incrível, né, como os diretores e roteiristas conseguiram pegar esse argumento, né, essa ideia principal, e transformar numa das maiores séries também de terror de cinema. Bom, pessoal, aqui hoje eu falei então sobre 7 filmes, né, 7 obras, franquias, etc., que foram, né, baseados em casos reais, no caso, obras de terror. E esse é um pontapé, né, inicial. Eu sempre gosto de falar de terror aqui no canal, mas obviamente Halloween a gente acaba falando um pouquinho mais, porque acabam saindo mais filmes sobre sobre a temática, né, temática do terror. Então,
Para vocês que também acompanham e gostam de filmes de terror, comentem aqui embaixo, falem mais, né, obras que foram baseadas em obras em fatos reais, em casos reais, que sempre é legal conversar sobre isso, beleza? E dito isso, eu agradeço, né, a audiência de vocês, peço para que vocês se inscrevam no canal se não for inscrito ou inscrita, deixa o like aí para fortalecer, comenta, como eu falei, compartilha com os amigos esse vídeo, faça, né, o vídeo ser espalhado por aí para mais pessoas que gostam também da temática. Não esqueçam de olhar aqui na descrição para poder me seguir no Instagram e para poder comprar os meus livros e também o meu novo conto, né, lançamento fresquinho, de terror inclusive, dá uma checada lá, no final aproveita a temática do Halloween. E acho que é isso então. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem. Até a próxima e tchau, tchau.